Capítulo 8. O que significa crer com o coração, parte 2. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Romanos capítulo 10, versículo 10. O coração do homem. Considere particularmente as palavras, porque com o coração se crê. É com o coração que o homem crê. Quando Deus fala do coração do homem nesse trecho, ele não se refere ao órgão físico que bombeia o sangue por todo o nosso corpo e nos mantém com vida. Ele se refere ao espírito humano, que é o próprio centro da existência humana. Nos capítulos anteriores, falamos que o espírito humano é o verdadeiro eu. O homem é um espírito que possui uma alma e habita num corpo. Na minha juventude, ouvi um homem falar. Ele dizia que se tratava de uma pregação, mas na realidade era um mero discurso intelectual, pois não pregava a palavra de Deus. Em seu sermão, ele zombava daqueles que criam na salvação do tipo bíblico, clássica, que abrange o crer com o coração. Em suas zombarias, ele usava a palavra coração literalmente, e dizia que se alguém tivesse uma mudança de coração, teria um colapso cardíaco e morreria. Ele chegou a dizer que uma mudança de coração levaria a pessoa à morte, pois não haveria mais circulação de sangue. Seu discurso era enganoso, porque ele achava que o homem consistia apenas de um corpo e de uma mente, ou de corpo e de mente. Mas o homem é muito mais do que simplesmente mente e corpo. Ele é um espírito que possui uma alma e que habita num corpo. Sabemos que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Gênesis capítulo 1, versículo 26. Isto coloca o homem na mesma classe de Deus. Se assim não fosse, o homem não teria condição de adorar a Deus em espírito e em verdade. Jesus disse: Deus é espírito, João 4, 24. E a seguir completou: e importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Sabemos que o nosso espírito não é nossa mente, pois nossa mente faz parte da nossa alma. A alma é composta de vontade, mente, intelecto e emoções. Quem fala em línguas identifica facilmente o espírito, pois esse falar brota do seu coração, ou seja, do seu espírito. Desse modo, crer em Deus com seu coração significa crer em Deus com seu espírito, o verdadeiro eu, o homem interior. O homem coberto do coração. Em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 4, na revista Almeida Corrigida, diz: mas o homem coberto no coração, num incorruptível trajo de um espírito manso e quieto. Pedro empregou a palavra homem coberto, porque de fato o seu espírito ou coração é o seu verdadeiro eu. O seu corpo não é o seu eu verdadeiro, é somente sua habitação. Lembre-se o que Paulo disse em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 27. Mas esmurro meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Se nosso corpo fosse nosso verdadeiro eu, Paulo teria dito: eu me esmurro e me reduzo à escravidão. Mas ele diz: esmurro meu corpo e o reduzo à escravidão. Em 1 Coríntios 9, 27, eu é o mesmo homem coberto do coração de 1 Pedro capítulo 3, versículo 4. É o espírito, o verdadeiro homem. Ele é o homem coberto do coração, pois fica encoberto para o homem natural e para a mente natural. O homem interior. Romanos 7,22 diz: porque no tocante ao homem interior tenho prazer na lei de Deus. Em Romanos 7,22, o espírito humano é chamado de homem interior. Os termos homem interior e homem encoberto nos ajudam a compreender a definição de Deus para o espírito humano. Lembre-se que o homem verdadeiro é um espírito que possui uma alma e que habita no corpo. 1 Tessalonicenses 5,23. Com o espírito, contatamos a dimensão espiritual. Com a alma, a dimensão intelectual e emocional. Com o corpo, contatamos a dimensão física. Não podemos contatar a Deus com nossas mentes. Não podemos contatar a Deus com nossos corpos. Somente podemos contatá-lo pelo nosso espírito. E Deus se comunica conosco através do nosso espírito. Quando ouvimos a pregação da palavra de Deus, a escutamos com nossos ouvidos físicos. A seguir, ela passa para a nossa mente, antes de entrar em nosso coração ou espírito.
Fomos salvos quando a palavra de Deus afetou o nosso espírito. O Espírito Santo, através da palavra, falou aos nossos corações. Ouvimos a palavra com nossos ouvidos físicos, mas ela afetou o nosso espírito. Isto explica 1 Coríntios 2,14, onde lemos: Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus. Outra versão diz: o homem natural, ou seja, a mente natural, não entende as coisas do Espírito de Deus. O restante do versículo diz: porque eles são loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14. A palavra de Deus tem sua origem no Espírito Santo. Esta é a razão pela qual a palavra de Deus é loucura para a mente natural, pois o homem não consegue entender a Bíblia com a sua cabeça. Ela somente pode ser entendida espiritualmente. Nós a entendemos com o coração, com o nosso espírito. É por isso que é possível lermos um versículo várias vezes e mesmo assim não entendermos o significado. Então, certo dia, ao lermos o mesmo versículo, subitamente a compreensão surge e dizemos: por que não entendi antes? Simplesmente porque passamos a entender com o nosso coração a partir daquele momento. A revelação da palavra de Deus em nosso coração. Considere que precisamos receber em nosso coração a revelação da palavra de Deus. É por isso que temos que depender do Espírito Santo para desvendar e revelar para nós a sua palavra. Por exemplo, se alguém prega uma verdade bíblica, não necessariamente as pessoas a entenderão imediatamente. Às vezes é difícil fazer com que as pessoas entendam certas verdades das Escrituras, pois às vezes elas tentam entendê-las mentalmente, ao invés de procurarem entender espiritualmente. Temos que depender do Espírito, para que Ele mesmo possa revelar a palavra de Deus para as pessoas. Quando jazia no leito de enfermidade, tentava entender o que significa agir à altura de Marcos 11:24 para conseguir a minha cura. Tudo quanto em oração pedirde, crede que recebeste, e assim será convosco. Inicialmente, o diabo tentou me convencer de que aquele trecho não significa o que está escrito. Se for assim, então Jesus mentiu. Mas Jesus não pode mentir. O diabo me disse: este versículo não se refere ao que você deseja no campo natural, ou físico, ou material, tal como a cura. Meu desejo era a cura. Ele somente se refere às coisas espirituais. Arrependo-me de, num princípio, ter dado ouvidos ao diabo. Decidi que chamaria meu pastor para lhe perguntar o significado deste versículo. Assim, pedi para minha avó falar com ele. Ele prometeu vir, mas nunca chegou a aparecer. Na ocasião, chorei porque tinha muita confiança nele e tinha certeza de que ele saberia o significado de Marcos, capítulo 11, versículo 24. Mas depois que fui curado e voltei a frequentar aquela igreja, descobri que ele não cria que este versículo significasse o que dizia. Graças a Deus que ele não apareceu. Foi muito bom ele não ir me visitar, pois naquela ocasião eu creria em qualquer coisa que ele me falasse. Quando ele descobriu que eu cria no que aquele versículo dizia, comentou: o pobre rapaz ficou tanto tempo acamado que sua mente foi afetada. Não seria maravilhoso se conseguíssemos que mais mentes fossem afetadas do mesmo modo? Pois tão logo que minha mente ficou afetada, logo criei nas palavras de Jesus em Marcos 11:24. A minha paralisia sumiu. Assim que minha mente foi afetada, minha doença cardíaca desapareceu. Glória a Deus. Fui curado e levantado da cama. Como aquele pastor não vinha visitar-me, minha avó resolveu pedir a visita de outro pastor da mesma denominação em que tinha grande confiança. Ao ser convidado, ele prometeu visitar-me, mas nunca chegou a aparecer, graças a Deus. Chorei de novo, mas hoje sei que Deus impediu que eles viessem para me ver, pois teria crido no que me dissessem. Enquanto jazia no leito de enfermidade, continuava tentando entender Marcos capítulo 11, versículo 24 com a minha mente, e Satanás tentava fazer o melhor que podia para me impedir de crer no que Jesus disse neste versículo. Finalmente, minha tia, que pertencia a outra denominação, disse que o pastor da igreja dela me faria uma visita. Eu não acreditei que ele viria, mas um dia ouvi o som de sua voz na porta da frente. Não podia ver muito bem.
e na maior parte do tempo também não escutava bem. Mas no instante que ouvi sua voz na porta da frente, sabia que era ele. Meu coração pulou de alegria quando ele entrou. Os médicos permitiam que somente uma pessoa por vez entrasse no quarto, e assim ninguém o acompanhou. Não consegui enxergar muito longe, porém não consegui ouvi-lo entrar no quarto. Seu rosto ficou visível para mim, quando ficou ao lado da cama e tocou em minha mão. Não conseguia falar direito, pelo fato da paralisia parcial em meu corpo também ter afetado minha língua e minha garganta. Tentei pedir ao pastor para abrir o Novo Testamento em Marcos capítulo 11, versículo 24, e me explicar o que significava. Não lhe parece estranho perguntar a alguém se Jesus realmente queria dizer o que disse? Esforcei-me para pronunciar as palavras da minha boca, e se ele tivesse esperado um pouco mais, teria conseguido. Mas antes de encerrar a primeira fase, ele tocou nas costas de minha mão, adotou um tom de voz profissional e disse: "Tenha paciência, rapaz. Em poucos dias, tudo se acabará." Espiritualmente falando, foi como se houvesse trevas naquele quarto quando ele falou assim. Ele colocou minha mão no peito, dando meia volta, saiu do quarto, e não pude lhe transmitir uma única palavra inteligível. Ele apagara a minha única esperança, como se tivesse apagado a luz de um quarto. Foi então falar com minha família na sala. Normalmente, não conseguia ouvir muito bem, mas acho que naquele dia o diabo me deixou escutar excepcionalmente bem. O pastor reuniu-se com minha família na sala e podia ouvi-lo orar. Nosso Pai, oramos pedindo sua ajuda para estes avós que estão para serem privados de seu neto. Nesse instante, algo se levantou dentro de mim. Não podia gritar, mas era como se fosse um menino cuja professora o colocara de castigo em pé no canto da sala. O menino disse: "Embora esteja em pé por fora, por dentro estou sentado." Assim por dentro gritei mesmo: "Ainda não morri." Então aquele pastor orou: "Abençoe esta mãe querida. Prepare seu coração para a hora de trevas que estão para sobrevir a ela." Dentro de mim gritei de novo: "Não morri ainda." Depois daquele acontecimento, fiquei até mesmo sem ler a Bíblia durante um mês. Aquele pastor conseguira tirar todo o meu apoio e apagar todas as luzes que possuía. E assim, fiquei até mesmo sem olhar para a Bíblia por mais de um mês. Mas finalmente, quando voltei a lê-la, voltei para Marcos 11:24 e disse: "Querido Senhor Jesus, vou levantar desta cama. E se assim não for, o Filho de Deus contou uma mentira e simplesmente pedirei para jogar o Novo Testamento no lixo." Mas ainda fiquei confinado à cama por mais 11 meses. Durante este período, eu pensava e meditava em Marcos 11:24 e orava, e Thomas muitas vezes tinha certeza de que Deus me curara. Mas quando olhava para meu corpo e sentia os batimentos cardíacos, os sintomas me diziam que eu ainda não estava bem. Conforme disse, a palavra de Deus é entendida espiritualmente. A palavra de Deus tem sua origem no Espírito de Deus, pois homens santos da antiguidade escreveram-na movida pelo Espírito de Deus. 2 Timóteo 3,16 e 2 Pedro capítulo 1, versículo 21. Então, na segunda terça-feira de agosto de 1934, enquanto meditava em Marcos 11, 23 e 24, finalmente compreendi estes versículos. Recebi iluminação, como se alguém tivesse acendido uma lâmpada dentro em mim. E no meu ministério continuo a ensinar as verdades contidas nestes versículos até os dias de hoje. Mas sei que as pessoas terão que entendê-las com seu espírito para enxergarem as verdades contidas nos mesmos. E devo continuar repetindo às pessoas os ensinos destes versículos, pois quanto mais uma verdade é ensinada, mais as pessoas captam a ideia. Sei quando recebem a revelação, pois vejo seus olhos reluzirem. Também sei quando não entendem. Creia e receba, então possua. Contudo, durante todo o meu ministério, sempre que prego sobre a fé, as pessoas continuam a entender o assunto. Quando Jesus disse: "Tudo quanto pedir", de Marcos 11:24, ele queria dizer exatamente o que disse. E quando Jesus disse: "Quando em oração pedir-te", ele queria dizer que devemos crer que recebemos o que pedimos no momento que oramos. Jesus disse: "Creia que recebeu e terá o que pediu." Em linguagem popular, Jesus disse: "Você tem que crer que obteve a resposta antes de obtê-la." Quando entendi este versículo, disse imediatamente: "Senhor, entendo o que tenho de fazer. Tenho que crer enquanto ainda estou deitado aqui que fui curado da minha paralisia. Não crer que serei curado, mas sim que já estou curado agora."
Muitas pessoas dizem: creio que Deus irá me curar. Não é essa, porém, a fé segundo o Novo Testamento. Sei disso porque permanecera naquela cama durante 1 ano e meio, crendo assim, e não recebi nada. Continuei falando ao Senhor: tenho que crer que meu coração está curado, mesmo quando meu coração não parece bater bem. Observe o que é dito: creia que recebeu e terá o que pediu. Muitas pessoas querem ter sua petição primeiro e então crer que receberam. Mas você tem que crer que recebeu primeiro, então você terá o pedido. Alguém diria: não entendo. Posso dizer-lhe que não podemos entender a Bíblia com a cabeça. A Bíblia provém do Espírito de Deus, e as coisas do Espírito de Deus são loucura para a mente natural. As Escrituras somente podem ser entendidas espiritualmente. É necessário entender a palavra de Deus pelo nosso espírito. No momento em que entendi Marcos 11:24, comecei a agir à altura da palavra de Deus. Há sempre uma maneira pela qual podemos agir à altura da palavra de Deus. Assim, ergui minhas mãos, dei graças a Deus por sua palavra e agradeci pela minha cura. Disse: obrigado a Deus, pois eu creio. Creio que fui curado de minha paralisia. Creio que meu corpo está com saúde. É lógico que, no momento em que confessei esta verdade, o diabo veio me desafiar. Estou lhe mostrando o que é crer com o coração. Crer com seu coração é crer com seu espírito. Significa agir em fé, à altura da palavra de Deus, a despeito de tudo aquilo que vemos ou sentimos. Depois que criei em Marcos 11:24, imediatamente o diabo veio me desafiar. Ele disse: você diz que é um cristão, mas está mentindo agora. As coisas do Espírito não podem ser entendidas por nossas mentes naturais. Por exemplo, para agirmos à altura de Marcos 11:24 e obtermos resultados, devemos crer que recebemos. E Jesus disse: se você crê que recebeu qualquer coisa que pedir, você a terá. Marcos 11:24. Creia primeiro que você recebeu a resposta de sua petição, e então você a terá. Por esta razão estou dizendo a vocês que tudo quanto pedem em oração, creiam, confiem e tenham confiança, que já é concedido a vocês e vocês irão obtê-lo. A Bíblia Amplificada. Quando iremos obtê-lo? Depois de crermos e termos confiança que nosso pedido já nos foi concedido. Consegue entender? Muitas pessoas querem obter primeiro e depois crer que receberam. Mas Jesus disse que temos que crer que recebemos nossos pedidos de Deus, ou nossos pedidos a Deus, e então o teremos. A palavra de Deus é o alimento da fé. Crer com o coração significa crer com o espírito, com o homem interior. Como o nosso espírito obtém a fé que o intelecto não consegue obter? Através da leitura e meditação na palavra de Deus. Jesus disse em Mateus capítulo 4, versículo 4: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Jesus se refere aqui ao alimento espiritual. Está utilizando uma ideia natural e humana, que é o pão, para transmitir um pensamento espiritual. A palavra de Deus é o alimento para o nosso espírito e para a nossa fé. A palavra de Deus é para o espírito humano o que o alimento natural é para o corpo humano. Nossos espíritos são cheios de confiança e segurança à medida que meditamos na palavra de Deus. Por muitos anos andei pela fé quanto ao meu suprimento financeiro para todas as minhas necessidades físicas. E quando meus filhos eram pequenos, também andava por fé para todas as necessidades físicas deles também. Depois que eles cresceram, tiveram que exercer a sua própria fé. Sei que a palavra de Deus é o alimento que edifica o espírito do homem. A palavra de Deus é o alimento que fortalece os nossos espíritos e nos dá confiança e segurança. Sabemos que crer com o coração é crer com o espírito, com o verdadeiro eu, com o homem interior. De fato, crer com o coração significa crer a despeito de qualquer coisa que nosso corpo ou sentido físico nos informam. O corpo, o homem exterior, ou o homem físico, crê no que os seus olhos veem, ou no que os seus ouvidos ouvem, ou no que os seus sentidos físicos lhe informam. Mas o homem interior, o espírito ou o coração do homem, crê na palavra de Deus sem considerar aquilo que vê, ouve ou sente. Sua fé não depende das informações do mundo a ver, sentidos naturais. Ela depende da palavra de Deus.
Algumas pessoas recebem a oração muitas e muitas vezes a respeito da mesma situação ou circunstância. Não quero dizer que você não deve voltar uma segunda vez para receber a oração pela sua cura se você necessita. Refiro-me às pessoas que vêm receber a oração repetidas vezes pelos mesmos motivos. As pessoas que vêm repetidas vezes receber a oração por sua cura e não a obtêm, não têm fé na palavra. Em outras palavras, se elas não veem que foram curadas, ou não constatam, ou nenhuma evidência física, não creem que foram curadas. Não é o que a Bíblia ensina. Elas têm somente a fé humana natural. Contudo, a fé humana natural e a fé do coração são dois tipos de fé completamente diferentes. Se você primeiramente crê na palavra de Deus, a evidência física cuidará de si mesma. Você deve se preocupar com a manifestação da evidência física. Nossa fé deve ser baseada naquilo que a palavra de Deus diz. Crer com todo o coração é crer com o Espírito. Crer de todo o coração é crer independentemente de nossa cabeça ou corpo. Provérbios capítulo 3, versículo 5 diz: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento ou mente. Penso que muitas pessoas são praticantes deste versículo, só que é o contrário. Elas confiam em todo o seu entendimento e não se estribam em seu próprio coração. As pessoas fazem o mesmo com relação a Tiago 1,19. Elas praticam este versículo só que de modo invertido. Nesta epístola, Tiago diz: todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Estamos prontos para falar e nos irar, e somos tardios para ouvir. A Bíblia diz em Provérbios: reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Não sejas sábio aos teus próprios olhos. Provérbios capítulo 3, versículos 6 e 7. O que a Bíblia está dizendo é o seguinte: não sejas sábio através do conhecimento humano natural, que te levaria a repudiar a palavra de Deus ou agir de modo independente dela. A fé destrói os raciocínios humanos. No Novo Testamento achamos um trecho com um ensino semelhante. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4 e versículo 5. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando sofisma ou raciocínios, e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Lembro-me da época que saí do leito de enfermidade e voltei para o segundo grau. Tinha a mesma altura de hoje, mas pesava somente 41 quilos. Chamavam-me de esqueleto ambulante. Um dia, o diretor me chamou em seu gabinete e me disse: você acha que deve frequentar a escola? Todas as professoras têm medo que você caia morto na sala de aula. Elas falaram com o seu médico e ele disse que é bem possível que isso aconteça. Na verdade, eu mesmo liguei para o médico e ele me disse que você não deve andar os 3 quilômetros para a escola, nem subir pelos degraus da escada. Ele disse que você levantou da cama por pura força de vontade e que você tem a possibilidade de sobreviver somente por mais 90 dias. Você acha, portanto, que deve vir à escola? Respondi: Sr. Smart, não me levantei por força de vontade. Me levantei e estou andando pela fé. Então relatei-lhe o que Jesus dissera em Marcos 11, 24. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirde, crede que recebeste, e assim será convosco. Não argumentei sobre a cura divina, somente sobre a oração e fé. Continuei: Sr. Smart, creio que recebi a cura para o meu corpo e para o meu coração, e não estou andando por força de vontade, mas sim pela fé. Aquele homem começou a chorar e disse: filho, se é o que você está fazendo, não seria um obstáculo nem por um minuto. Embora pessoalmente não entenda, se você quiser, venha à escola, conversarei com a professora. Eu disse: creio que recebi minha cura, creio naquilo e orei. Bem, filho, ele disse, não colocaria nenhuma pedra no seu caminho. Telefonarei para a sua mãe e lhe falarei a respeito de tirá-lo da escola, mas ela me respondeu a mesma coisa. Ela disse: não, Sr. Smart, ele não se levantou por força de vontade, ele está andando pela fé, e a fé dele o sustentará. Respondi: vai mesmo, Senhor. Mas depois, sem ter consciência do fato, agiu de tal forma que acabou dando vitória ao inimigo. Ou seja, mas depois, sem ter consciência do fato, agiu de tal forma que acabou dando a vitória ao inimigo. Ele colocou algumas pedras de tropeço no meu caminho.
Ele disse: falarei com todos os professores, e em qualquer momento que quiser, poderá sair da classe para respirar um pouco de ar puro ou para beber água. E tem licença para voltar para casa a qualquer momento que quiser. Não precisará pedir licença a ninguém para nada. É só fazer aquilo que tiver vontade. Sim, ele tornou o fracasso bastante fácil. Se tivesse perdido uma única aula, se tivesse desistido de subir as escadas uma única vez, estaria admitindo o fracasso e estaria agindo em dúvida, e minha fé não teria me sustentado. Assim, não perdi uma única aula. Considerando que estava fraco, seria fácil ter optado por faltar a uma aula, mas não perdi nenhuma aula. As minhas principais lutas e batalhas aconteciam no período noturno. Quer saiba ou não, o diabo é um bom matemático. Depois que ia para a cama à noite, ele dizia: você tem somente tantos dias, rapaz. Lembre-se do que o doutor disse, somente 90 dias. Todas as noites ele me dizia quantos dias me restavam. Às vezes lutava por horas durante a noite anulando o sofisma, o que nem sempre é fácil, mas graças a Deus, isto pode ser feito. Anulando o sofisma e toda altivez que se levante contra a palavra de Deus, e levando todo pensamento cativo à obediência da palavra, pois Cristo é a palavra. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 5 e João capítulo 1, versículo 14. Assim, durante a noite eu começava a pensar em linha com aquilo que a palavra de Deus dizia, falava: sim, diabo, eu respeito o seu médico, ou respeito o meu médico. Eu o estimo muito mais do que qualquer outro dos meus 5 médicos. Ele sentou-se ao lado da minha cama e me contou a verdade. Ele disse que não havia mais nada que pudesse ser feito por qualquer outro médico, e que seria necessário que um poder superior interviesse para que houvesse esperança. Não é questão de intervenção de um poder superior, é questão da pessoa crer em Deus. Disse ao diabo: estimo meu médico e tudo aquilo que ele fez por mim. Ele nunca nos cobrou um tostão e sempre vinha quando o chamávamos. Mas estou andando à luz da palavra. E a palavra de Deus diz que Deus me ouviu e que estou curado. Ela diz que tenho minha cura e creio na palavra. Andar pela palavra, não por vista ou sentimentos. Isto é muito importante. Se quisermos andar pela fé, a palavra deve ser superior a todo ou qualquer outra coisa. A palavra deve ser superior a qualquer conhecimento, seja nosso ou de qualquer outra pessoa. Também devemos nos lembrar que quando cremos em Deus com todo o nosso coração, uma quietude e paz entram em nosso espírito. Em Hebreus capítulo 4, versículo 3, lemos: nós, porém, que cremos, entramos num descanso. Por exemplo, quando Deus diz em sua palavra: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Filipenses 4,19. Então, simplesmente sabemos em nosso espírito que tudo quanto necessitamos será suprido, e não nos preocupamos. Se estamos nos preocupando e estamos ansiosos, então não estamos crendo. Nossos corações serão fortalecidos à medida que lemos a palavra. À medida que meditamos na palavra, nossa segurança e confiança crescem. Esta segurança em nosso espírito independe do raciocínio ou do conhecimento humano. É possível que se oponha ao raciocínio humano ou às evidências físicas, mas crer em Deus com nossos corações significa crer independentemente de nosso corpo ou mente. Pratiquei este princípio quando era um jovem batista e depois como pregador do Evangelho pleno, e sempre funcionou. A palavra de Deus sempre funciona, seja você quem for. Lembro-me de quando pastoreava uma igreja. Certa noite, após apagar as luzes, ao sair da igreja, ao invés de descer os degraus, pulei diretamente pelo átrio. Meu pé entrou numa fenda no chão. Torci meu tornozelo e caí em dores. O barulho que meu tornozelo fez foi como um tiro de pistola e parecia estar quebrado. Quando me levantei, não conseguia tocar no chão com aquele pé, de modo que fui pulando com o outro até a casa pastoral. Minha esposa perguntou: o que aconteceu? Respondi: parece que quebrei meu tornozelo. Saltei para uma fenda e está doendo muito. Podia ver o tornozelo inchado, mas não sabia se estava quebrado ou não. Contudo, podia ver que o tornozelo estava num péssimo estado. Comecei a relembrar o que a palavra de Deus diz, e levantei diante dele o fato de que meus olhos podiam ver os meus sentidos físicos, o que os meus sentidos físicos me diziam que meu tornozelo podia estar quebrado, e que havia dores latejantes.
mas a seguir argumentei diante de Deus e também diante do diabo, que a palavra de Deus diz que estou curado. Sei que as pessoas que andam somente na dimensão natural vão achar estranho alguém crer além dos seus sentidos físicos. Mas lembre-se, se você quiser andar pela fé, deve colocar a palavra de Deus acima de toda e qualquer outra coisa. Enquanto despertava a memória de Deus quanto à sua palavra e me firmava na palavra de Deus pela fé, meu tornozelo foi curado. No dia seguinte, dirigi meu automóvel numa viagem de quase 150 quilômetros. E graças a Deus, pelo fato de perseverar em seguir estes princípios de fé, continuo a andar em saúde divina durante todos estes anos. Já ouvi muitas pessoas contarem o testemunho de certo pastor. Quando fui em sua igreja, ouvi seu testemunho pessoalmente. Ele estava num acampamento jovem e durante o futebol recreativo escorregou na terceira base e quebrou seu tornozelo. Parte do osso rompera e a pele estava visível. Rompera a pele e estava visível. Disseram-lhe que seria melhor que fosse levado a um médico na cidade. Mas então um dos ministros perguntou-lhe se queria ajuda médica ou se queria receber a sua cura diretamente de Deus. Ele respondeu que seria melhor receber a cura divina. Está bem, disse aquele outro ministro. Você pode. Estou no movimento pentecostal desde o princípio. E começou a contar-lhe a respeito dos ossos quebrados que já vira curados. Conversou com ele durante 40 minutos e o fez esquecer do seu tornozelo e osso. Então ele pediu para que se levantasse, mas no momento em que colocou o pé ferido no chão, desmaiou e caiu. O ministro esforçou-se para reanimá-lo e conversaram durante outros 40 minutos. Ele levantou-se novamente e quando assim o fez, desmaiou e caiu. Quando o pastor voltou a si, o ministro falou: estamos falhando em algum ponto. Assim orou: ó Deus, mostra-nos em que estamos errando. Então disse: ó, estou vendo. Perceba agora, filho. Quando se levanta agora, não se levanta sobre o pé sadio. Levante sobre o seu pé ferido. E assim ele fez, em fé, sendo curado instantaneamente. Crer com o coração é crer independentemente do conhecimento, segundo os sentidos. Alguns ministros do velhos tempos sabiam o que era a fé. A doutora Lillian B. Humans tinha esta fé. Os seus livros são os melhores que se pode ler a respeito da cura divina. Ela disse num dos seus livros: Deus se deleita quando os seus filhos saem andando por cima do abismo angustiante, com nada debaixo dos seus pés a não ser a palavra de Deus. Ela também disse que olhar para ver se Deus está nos curando é um pecado. Certo ministro relatou que estivera numa das classes de ensino sobre cura divina da doutora Humans. Ela sempre orava pelos estudantes e ministrava a cura em suas classes. Ele disse: eu me levantei e pedi para que ela orasse por mim. Ela perguntou: em favor de quê? Ela falou com muita autoridade e ousadia. Ele respondeu: quero oração por minha gripe. E ela disse: sua gripe? Bem, se a sua gripe quer dizer, se sua gripe quer ser liberta do resfriado do diabo, oraremos. Ele disse: foi isso que pretendia dizer. Ela respondeu: então fale aquilo que pretende dizer. Este é o motivo pelo qual muitas pessoas são derrotadas. Elas aceitam a derrota e a confessam. Mas a palavra de Deus diz em 1 João 4,4 que maior é aquele que está em nós, que se levanta em nós. E então sabemos que não podemos ser derrotados. Sabemos porque cremos em nossos corações.